Então vamos fazer a leitura da Vinha de Luz, leitura 84. Somos de Deus. Nós somos de Deus. João, 1 João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encara-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos de sentimentos, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e firme, semeando luz e oportunidade, para que não nos falte os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, contemplem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para zonas mais altas. Não desprezeis, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. As dificuldades são importantes também, né? Para a gente passar para a nossa vida. Boa noite. E assim vamos fazer a nossa prece, pedindo, é claro, permissão ao nosso Pai, que nos conceda uma noite de ensinamentos, uma noite de evolução na doutrina, uma noite que possamos aprender cada vez mais, que possamos estar aqui em fraternidade, que envolvidos, Senhor, com a Tua luz, que aqui se faz, envolvendo o nosso irmão Wagner, para que ele possa, assim, passar para a gente todo o ensinamento do Evangelho. Obrigada, Pai, esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigada aí. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus possa estar com todos nós. Hoje nós vamos falar da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, autoridade da doutrina espírita. Como o início da nossa conversa, da nossa palestra, queria chamar a atenção para Jesus, quando ele mesmo disse que iria enviar o Consolador prometido. E quando ele falou isso, ele não falou de forma restrita a uma sociedade, a um país. Ele falou de forma universal.
trouxe para o planeta Terra esses ensinamentos. Por isso que a autoridade da doutrina espírita, ela é autoridade porque não se baseia pura e simplesmente na ideia de um espírito ou de uma pessoa encarnada. Ela faz parte de uma comunhão de espíritos, uma plêiade de espíritos evoluídos que trouxe as verdades. E essas verdades, elas são as mesmas, o conteúdo é o mesmo na Europa, na Oceania, no Japão, na América do Sul, em todo lugar. Por isso que a universalidade dos ensinos. Isso dá à doutrina espírita essa autoridade, porque ela é baseada na razão, na lógica, no estudo, nas observações absolutamente aprofundadas, principalmente do nosso amigo Allan Kardec. Então vamos começar. O texto é longo, então eu queria propor a vocês que a gente passe o texto apenas para nos dar uma referência, mas eu convido a todos, ao chegarem em casa ou durante a semana, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo nesse item e ler com uma certa atenção, porque é muito interessante e muito importante a gente ter esse conhecimento. Então vamos lá. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino, admitido de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Então, uma andorinha não faz verão. Se uma pessoa recebesse os ensinos de todos os espíritos, como é que essa pessoa, em sã consciência, por mais sério, por mais dedicado que ela possa parecer, ela iria ter o poder de disseminar esses conhecimentos para o mundo? E outra, essa pessoa, será que ela é dotada de todos os predicados necessários para garantir a veracidade, a segurança dos ensinos? Então, mais uma vez, a importância de vários pontos, do concurso de vários médiuns, de vários irmãos espirituais trazerem a mensagem cristã que atingiu e ainda atinge a todos do planeta Terra. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas vêm e ouvem a mesma coisa. É importante chamar a atenção que as manifestações espirituais não se deu somente na época de Kardec, com o objetivo de codificar, de receber o Consolador prometido. Desde que o mundo é mundo, desde os primórdios,
as manifestações espíritas, as manifestações dos espíritos, a relação entre a espiritualidade e a matéria sempre existiram. Agora, nós tínhamos que estar preparados para receber, para compreender essas manifestações. Então foi na época de Kardec, na época justamente a Europa, que estava num processo de mudança da filosofia, da arte, da ciência, da indústria. Então foi um momento propício para que todos nós pudéssemos receber com maior tranquilidade, porque o próprio Napoleão Bonaparte, ele arou a terra para que nós pudéssemos receber a doutrina. Então, em função disso, veio na época certa. E Jesus já tinha há 2000 anos previsto isso. Olha, eu vou trazer o Consolador prometido. Eu não disse tudo. Por que Jesus não disse tudo? Porque nós não estávamos preparados para receber a Boa Nova. Então, na época de Kardec, graças a Deus, a gente começou a receber todos os ensinamentos da universalidade dos Espíritos. Se não, pois, os próprios Espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os Espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo mal seria conhecido. Então, não só os Espíritos que vieram trazer o Consolador prometido, como um concurso de médiuns sérios. Então, não existia somente médiuns na França. Em todo lado também tinha médiuns. Tanto é que Kardec fez as suas respectivas viagens para poder estudar com profundidade as manifestações que estavam, naquele momento, sendo recebidas. Nessa universalidade do ensino dos Espíritos reside a força do Espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os, os mais ignorantes como os mais doutos, a fim de que não haja deserdado. Então a doutrina espírita, ela não veio para os intelectuais. Ela veio para os intelectuais e veio também para aqueles que necessitam de aprendizado, necessitam desse consolo. Porque a doutrina espírita, ela não é somente os ensinos dos espíritos, ela traz a consolação, ela é o Consolador prometido. Por quê? Porque ela explica em profundidade todos os problemas da humanidade. Então, por isso que ela consola. Não basta dizer, Deus quer, Deus estar contigo. Não, por quê? Por que eu estou passando por isso? Existe um motivo plausível para isso. E a responsabilidade não é de Jesus, não é de Deus. Deus não é culpado de estar nos mostrando, nos castigando, que não existe aí castigo de Deus. Mas existe a oportunidade de aprendizado, para que todos possam, através do estudo, das reflexões, mudar o nosso conceito, mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade.
que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofâmbulos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdade as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Uma coisa interessante também, que foi a preocupação da própria espiritualidade, é que a universalidade ela não abrange somente os conceitos dos espíritos de escola, os espíritos evoluídos, os espíritos puros, mas eles também abriram a oportunidade daqueles que ainda precisam, daqueles que ainda sofrem, darem o seu testemunho. Prova disso é a gente olhar no livro O Céu e o Inferno, que a gente vai observar o concurso de vários espíritos, né, de terceira ordem e de outras ordens. Então, não foram os espíritos somente de escola que ajudaram a codificação doutrinária. Esses irmãos também necessitados deram o seu contributo muito importante, até para que a gente possa nos identificar com estes e nos colocar numa situação de, opa, olha só, eu descobri um irmão que mais ou menos pensa que nem eu, então eu estou me vendo lá na frente, o que eu poderei passar. É muito importante que a gente observe também o céu e o inferno. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Por isso que Kardec nos orienta, quando percebermos alguma coisa fora da nossa normalidade, ou no nosso trabalho, ou na nossa casa espírita, temos que estudar, temos que observar. Não vamos tecer comentários, principalmente isso acontece muito em algumas casas, né, no atendimento fraterno, quando o irmão chega com um problema, muitas das vezes depressivo, ou com alguma coisa ligada à mediunidade, né, o atendente já dá logo o veredito da situação, dá o diagnóstico. Temos que ter muito cuidado com isso, porque é a orientação constante de Kardec. Primeiro vamos ouvir, depois temos que ouvir novamente, num outro dia propício, trabalhar, observar esse irmão, estudar, dividir esse assunto com outras pessoas que fazem parte do atendimento fraterno, das questões mediúnicas da casa. Procurar o povo de mediunidade da casa, quem está ali, que possa orientar, que possa observar o caso. Realmente, você está falando muito importante, porque hoje a gente está falando da mulher, mas ele citou o inferno e agora está entrando no métodos exatamente para que a gente consiga compreender e ficar cada situação. E ainda assim não tomar como verdade, mesmo que tem que continuar no conhecimento, mas ainda assim. Exatamente. E
Por quê? Porque tem pessoas, tem irmãos que vêm à nossa casa desesperados. Eu estou escutando vozes. Será que eu estou ficando doido? Eu estou vendo. Eu estou escutando barulhos na minha casa. Isso é o quê? A minha casa está mal assombrada? Eu sou médium? O que é isso? Calma, vamos observar. Isso pode ser um chamamento para que o irmão possa vir à casa e, conforme o estudo, conforme a sua frequência, as coisas vão amenizando. Pode ser um processo mediúnico que tem que ser trabalhado, que tem que ser investigado, mas nós não podemos fechar o assunto com a nossa percepção, com a nossa visão naquele momento, porque precisamos estudar, observar mais esse irmão. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão ao que cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitado que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luz de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Nós não somos donos da verdade. O próprio Emmanuel falou: se eu falar alguma coisa que está contrário à doutrina espírita, pelo amor de Deus, vocês fiquem com a doutrina espírita. Porque é ela que foi aprofundada por Kardec, ela que foi codificada, que foi observada, juntamente com a espiritualidade de escola, em que Kardec e seus médiuns, pessoas absolutamente sérias, com uma envergadura moral grandiosa, tudo isso para nos trazer uma solidez, uma confiança, uma fé, uma certeza. Então, Kardec codificou, mas ele codificou em função de várias informações conclusivas dos espíritos e de várias partes do planeta. A concordância no que ensinam os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Lógico. E Kardec coloca isso, esse cuidado, no livro dos médiuns. Então, até isso ocorreu. Médiuns obsediados, colocando mensagens totalmente lindas, maravilhosas, mas com conteúdo falho. Então, entendam bem, meus irmãos. Houveram vários exemplos. Kardec, mais uma vez, ele não pegou exemplos só de espíritos evoluídos. Ele teve contato com médiuns falhos, com médiuns sérios, com médiuns zombeteiros, com espíritos zombeteiros, com espíritos brincalhões, com espíritos sábios, pseudo-sábios, para que ele pudesse efetivamente compilar tudo isso e trazer para nós esses exemplos, esses cuidados que temos que ter com a doutrina. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações
que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares, em vários países, sobre várias condições. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que se respeita aos princípios mesmos da doutrina. Então, isso me faz lembrar o quanto é importante o nosso trabalho na Casa Espírita. O quão sério é esse trabalho. Porque nós recebemos uma receita de bolo pronta. Kardec fez todo o trabalho junto com a espiritualidade. E nós recebemos a receita de bolo pronta, como devemos agir numa casa espírita, como devemos estudar a doutrina espírita, como devemos ser responsáveis por esse compromisso que temos com a casa. Devemos entender que o nosso lar, por exemplo, não é uma casa espírita materialmente falando somente. Ela tem, acima dela, uma casa, nosso lar, na espiritualidade, em que os espíritos daqui escutam a palestra e depois são levados para o tratamento. E todos nós temos que ter essa noção, porque ela não termina, o trabalho espiritual não termina só no momento da palestra. O trabalho espiritual, ele continua 24 horas por dia, de domingo a domingo. E a pergunta que não quer calar: como nós estamos perante ao nosso trabalho? Como nós estamos perante o compromisso de levar a essa bendita casa para ser uma casa sustentável? Isso é importante que cada um reflita no seu papel, porque não sou eu que estou dizendo, está aqui. É o que Kardec nos orienta o tempo todo. Então, a autoridade da doutrina espírita, ela também nos faz refletir que a nossa casa espírita, nesse momento, ela também faz parte dessa autoridade, porque dentro dessa comunidade que nós estamos, ela é fundamental para segurar muita coisa a nível espiritual, para equilibrar nossas emoções, para equilibrar, proporcionar a gente essas reflexões, esses estudos. Se, portanto, aprover a um espírito formular um sistema excêntrico baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Existe uma linha de raciocínio entre alguns espíritas que Kardec está ultrapassado. Tá bom, Kardec está ultrapassado? Mostre essa ideia nova e vamos verificar se essa ideia ela foi trabalhada, ela foi pesquisada, ela foi estudada, ela foi aprofundada e que vá de encontro com a codificação. Se a ideia de Kardec está... Aqui, o próprio texto fala.
uma mentira não pode sobreviver durante séculos, durante anos. Ela pode sobreviver durante, sei lá, 5 anos, 10 anos, vamos supor, se chegar esse tempo todo. Agora, ela passar por séculos e séculos e adquirir mais adeptos, cada dia crescendo mais, inclusive sendo base de outras religiões, porque os padres, os pastores, eles estudam a doutrina dos espíritos. E eu, particularmente, eu já conversei com 2 pastores que eles falavam: a doutrina espírita me dá base para a minha pregação. Porque a doutrina, ela abraça todas as religiões. Está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução também, os 5 pontos das religiões. O único que abraça todas é a questão moral. E é isso que a doutrina ela fala. Na questão moral, como nós devemos proceder conosco e com o outro. Não foi a proposta de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Então, essa ideia, essa verdade trazida pelo Mestre, ela está muito mais aprofundada na doutrina dos Espíritos. É isso. Essa é a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade, e a ninguém dizemos: crede em tal coisa porque somos nós que vos dizemos. Lógico, não é a minha ideia, porque eu sou espírito de terceira ordem. Por mais que eu possa trazer pontualmente um assunto doutrinário numa palestra, eu ainda preciso entender muito a doutrina, e mais do que isso, depois que eu tenho que entender, eu tenho que internalizar essa doutrina. E uma vez internalizada, eu tenho que colocar isso em prática. E entre estudar e colocar em prática, dependendo de cada um, pode existir um abismo, uma distância de milhões e milhões de anos. Isso vai depender de nós. E eu que sou eu aqui, estou falando isso, entendeu? Por mais que seja um cara gentil, vocês todos, as ricas, evangélicas e tal, ciências, né? Isso é concordância dos espíritos. Eu acho que é bem legal colocar que é importante, não é ele, a pessoa dele. E uma coisa que você me lembrou, Cida, é aquela palavra de Jesus, aquela famosa frase de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Então, a única verdade para nós que nós temos que abraçar e não é acreditar somente, não. É termos a certeza do Cristo. São verdades trazidas por Jesus. Abaixo de Jesus, todos podemos falhar. Todos vamos falhar. Cada um no seu grau, cada um no seu momento. A falha de Emmanuel, quando ele falou assim, orem por mim que eu posso falhar, não é a falha do Wagner. A própria falha do Emmanuel é uma falha muito acima do que a falha do Wagner. Mas ele, como espírito muito mais consciente
muito mais evoluído do que eu, vou me colocar aqui como réu, né, nesse momento, ele poderia falhar. Então, percebam, os próprios espíritos não têm a verdade absoluta. Por quê? Porque nem tudo eles puderam saber. E eles colocaram isso na doutrina também. Conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai nos aprofundando, reencarnando, cada vez que a gente dá um passo, nós vamos aprender e perceber muito mais do que a gente percebia antes. Como é que eu posso comprovar isso? Muito simples. A gente lê um livro, quando a gente vai ler o livro, esse mesmo livro pela segunda vez, nós vamos perceber coisas que nós não percebemos na primeira leitura. Por isso que o Chico, né, quando Emmanuel falou assim, disciplina, disciplina, disciplina. Acabou de ler o Livro dos Espíritos? Que bom! Lê de novo. Acabou de ler? Que bom! Lê novamente. Porque a cada leitura a gente vai tendo um conhecimento muito mais aprofundado dessa doutrina que, pelo menos na minha concepção, ela é infinita. Tem infinita possibilidade de aprendizado. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1.100 espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é que nos guiará pelos novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Porque estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para adiante. O que eu acho legal nessa colocação de Kardec, e na própria doutrina, na própria essência doutrinária, é que ela respeita as outras religiões. Então, o oriental tem lá o Buda, né? Tem lá o Gandhi, né? Mais ali naquela região mais central. Mas todos, cada um com seus dogmas, com as suas percepções, mas a base, o conteúdo, a moral é a mesma. Fazer o bem, amar a Deus e ao próximo, não importa se eu vou amar Jeová, se eu vou amar Buda, é amar o próximo. Isso é o conteúdo principal. Então, as pessoas se machucam, se ofendem, se odeiam, promovem a guerra ou a paz na mesma linguagem universal, no mundo todo. A gente pode ver essa guerra da Rússia com a Ucrânia, todo mundo falando a mesma língua. Parem de lutar, vamos cessar a guerra. Cada um em sua língua, em sua cultura, mas todos com a mesma vontade, com o mesmo coração. Porque todos nós somos iguais. O preconceito hoje existente no planeta Terra é um sinal que a matéria está sendo muito mais valorizada do que o próprio espírito que somos. A própria essência que trazemos. Eu não quero saber
Se é homem, se é mulher, se é índio, se é negro, se é branco, se é cinza, se é azul, não importa a raça, não importa. O que trazes para mim? O que trazes de bom? O que eu posso contribuir para uma casa espírita, para a igreja católica, para a igreja evangélica? O que eu faço pela minha comunidade? Independente da raça, independente da cor, independente das preferências. Porque sabemos que todos nós estamos encarnados para vivenciar alguma situação no sexo oposto de uma outra possível encarnação no passado, para que a gente possa vivenciar hoje um novo cenário. Eu hoje me encarnei homem, mas eu, de repente, preciso reencarnar mulher para eu sentir o quanto é importante sentir a dor do parto, o quanto é importante é ser mãe, o quanto é importante é ser mulher, que até hoje existe preconceito. Parece que a gente está lá nos primórdios, né? Os primatas que pegavam um pedaço de pau, vou casar com você, pum, na cabeça da mulher e puxava pelo cabelo. Temos outras ferramentas, mas a ideia continua. Nós ainda estamos com elementos primitivos dentro de nós e precisamos olhar para frente, precisamos tirar de nós todo esse preconceito mesquinho, porque se eu tenho preconceito, é que eu ainda valorizo muito mais a matéria do que o espírito. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que no porvir se encontrará o critério da verdade. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médios foi que em toda parte todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Se de todos os lados tivessem vindo os Espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa as salvaria do naufrágio. É isso. Se existe a contradição, se eu penso diferente da Cida, como é que eu vou realizar um trabalho dentro da casa espírita se eu penso diferente dela? Eu quero levar a casa espírita para lá e ela quer levar a casa espírita para cá. Pela sociedade espírita, se eu tenho uma sociedade, eu tenho que pensar tem o mesmo objetivo, o mesmo caminho, o mesmo norte. Isso eu estou dizendo isso, ó. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina foi feita pela concordância universal dos espíritos, dentro da casa espírita, para eu levar essa casa ser sustentável, ou ser, no futuro, ela continuar existindo, eu tenho que ter concordância no universo menor. Se cada um leva para um lado, como é que eu vou levar? Eu vou levar a casa espírita para onde? Eu não estou falando desta casa espírita, mas eu estou falando de uma maneira universal, de todas as casas espíritas que possam existir no planeta Terra. Então, é a concepção, é a responsabilidade nossa perante esse trabalho maravilhoso e árduo de Kardec.
falamos sempre de Kardec, mas como eu disse, temos que valorizar também a mulher. Vamos massificar isso. Cada palestra chamar atenção a respeito disso. Amélie Boudet, esposa de Kardec, foi a âncora, foi o porto seguro de Kardec. Só falamos na Amélie Boudet no dia dela, mas precisamos colocar esse espírito que muitas vezes, se não fosse ela, Kardec também iria desistir. Ele também, algumas vezes, ele fraquejou, porque ele também era ser humano. E foi ela que segurou: você tem que continuar, eu estou do seu lado. Uma mulher. Então, Kardec codificou, mas teve um porto seguro chamado Amélie Boudet. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo às seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido, se veria pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade dos seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. É só olhar para o livro dos Espíritos, Introdução 1. Kardec explica espiritualismo, materialismo, panteísmo, o que são doutrinas espiritualistas, materialistas, está lá. Espiritismo é um só. Eu sou espírita kardecista. Não existe. Até mesmo porque a doutrina não é de Kardec. A doutrina é dos espíritos. Kardec codificou a doutrina. Então é só estudar um pouquinho. Já estou terminando, tá certo? De tudo isso ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecidas e sancionada poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea, nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda mesmo no futuro. Então, aquela história, né? Kardec está ultrapassado. Até mesmo porque Kardec não é a doutrina espírita. Kardec codificou a doutrina, ele não é dono da doutrina. Então, se os espíritos trouxeram a verdade, qualquer coisa fora da verdade é mentira. Então, não existe, temos que criar um outro espiritismo. Esquece isso, o espiritismo está aqui, ó. É a literatura codificada. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade. E caso se julgue conveniente publicá-las, importa não as apresentar senão como opiniões individuais. Nós podemos publicar qualquer coisa. Podemos. Eu estou falando de doutrina espírita hoje. Isso significa que eu sou um dos espíritos que trouxeram a verdade? Não. Eu posso conhecer a doutrina. Logicamente, eu tenho que conhecer muito mais, porque eu não conheço nada a doutrina, né? A gente tem que, né? A doutrina é infinita. Mas eu não posso ter a pretensão, eu conheço a doutrina. Para conhecer a doutrina, está aqui, ó. Tem que trazer uma verdade, tem que estar com a verdade, que nem Jesus, eu sou a verdade. Eu tenho que ter a verdade dentro de mim. Se eu ainda sou espírito de terceira ordem, eu tenho que ainda peneirar muito para poder conhecer a verdade, entender a verdade
internalizar a verdade e praticar a verdade. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos Espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a Terra por ordem de Deus. Gente, o universo não é bagunça. A gente pode fazer bagunça na nossa casa, mas Deus não faz bagunça. Jesus não faz bagunça. Tudo tem um motivo de ser, tudo vem na época certa, nem mais nem menos. Tudo está de acordo com o gerenciamento de Jesus. E, logicamente, acima de todos, Deus. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos Espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará. Estou repetindo, né? Será um espírito que se vem impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a Terra com a de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força, a sua autoridade. A autoridade não é de Kardec. A autoridade é dos espíritos como um todo. E digo mais, esses espíritos não estão somente no planeta Terra. Estão em planetas mais ditosos. Então, eles também trouxeram o cenário do universo, a Gênese. Então, é fantástico a gente entender a Gênese. Quando você lê a Gênese, estuda a Gênese, você não fica só na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Você vai entender que é Deus na Gênese. Você vai entender quem nós somos, qual é a posição que nós nos encontramos no céu e inferno. Nós vamos ter a receita de bolo no caminho a seguir no Evangelho. Nós vamos saber que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá, e o Livro dos Médiuns. E nós vamos conhecer a doutrina espírita no Livro dos Espíritos e certamente nas outras obras de Kardec, como a Revista Espírita, Viagem Espírita, o Espiritismo na sua linguagem mais simples, e outros. São 22 obras de Kardec que nós temos que nos debruçar. Muito obrigado, fique em paz e espero que eu tenha passado alguma coisa sobre essa universalidade dos ensinos, né, dos espíritos, porque não é só isso. A gente precisa realmente estudar a doutrina para a gente saber o quão potente, o quão seguro, né, essa certeza que hoje nós temos dessa verdade, a verdade trazida por Jesus. Graças a Deus. Obrigado. Obrigada, Wagner. Então, antes da prece, vou fazer uns avisos. Toda terça-feira, à tarde, nós temos a nossa palestra, às 2h30 da tarde. Temos a palestra de terça-feira à noite, 7h30 da noite. Temos o estudo de quinta-feira à noite, às 7h30. No sábado, nós temos a nossa evangelização infantil, que começa às 9h e vai até às 11h30. Posterior, nós temos um grupo de estudos e, ao meio-dia, começa a nossa mocidade espírita. E estão todos convidados para participar, se conhecer crianças, tenham crianças em casa, jovens que queiram participar, e do nosso grupo de estudo, das nossas palestras, tá bom? Assim que nós fizermos a prece, nós vamos fazer o passe. Quem não quiser receber o passe, fique à vontade de falar para o trabalhador que não queira, não tem problema nenhum.
e depois nós temos a água magnetizada na hora da saída. Quem quiser fazer um atendimento fraterno, é só procurar um dos trabalhadores que nós podemos fazer, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Então vamos aqui, ó, diminuir aqui um pouquinho, para fazer aqui a nossa prece. Obrigada, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, por esta palestra, pelo nosso irmão Wagner, muito ensinamento, que é muito importante que nós saibamos a origem. Obrigada por esta luz, essa energia que se fez aqui nesta casa, que nós possamos levá-la para as nossas casas, para os nossos familiares, para o nosso local de trabalho. E que assim, Senhor, estejamos sempre no Teu caminho, estejamos sempre ligados a Ti. Esteja conosco, Senhor, ainda no nosso trabalho de passe, de atendimento fraterno, até o fim do nosso trabalho, nos orientando e nos envolvendo. Obrigada, Pai, que assim seja, graças a Deus.